Olá, gente! Voltando com a nossa aula de preposição, na realidade nós vamos iniciar hoje um outro assunto, que é a combinação e a contração. Mas esses dois assuntos, tanto combinação como contração, são assuntos que são oriundos das preposições. Então, nós temos combinação, que é a junção sem a perda de letras e fonemas, por exemplo, a mais o, que virou a preposição ao. E tem uma contração, que é a junção de letras e fonemas, mas algo é alterado. Nesse caso, eu tenho a mais a, que vira o a craseado, né? Então, a contração e a preposição nada mais é do que uma forma de explicar para vocês a origem das preposições, como as preposições surgiram. Eu optei por explicar primeiro preposição, que foi a nossa aula da semana passada, e na semana seguinte explicar a contração e a combinação, porque você já tem noção do que é uma preposição. Então, fica mais fácil compreender o produto formado e depois a gente vai aprender como é que formou, que no caso é a aula de hoje, combinação versus contração. Então, para que uma preposição ela ocorresse ou ela tivesse como um resultado final, antes disso houve uma mudança, uma soma de dois artigos. Neste caso aqui da combinação, quando eu somo dois artigos formando uma preposição, eu não tenho alteração nos artigos. Eles apenas somam mesmo, literalmente, junta um mais o outro e forma o som da junção, como é o caso do artigo a mais o artigo o, juntos que viram a preposição ao, ou a contração, que eu junto, por exemplo, na formação de crase. Quando a gente for ver crase, nós vamos estudar que a crase ela se forma com a junção de dois artigos ais, para não ficar a menina, a não sei o que, a não sei o que. Então, formou-se dois ais e colocou-se o sinal de crase, né, para poder diferenciar. Então, a crase ela indica que ali antes existiam dois artigos iguais, dois ais. E a crase também é uma preposição. A gente vai perceber isso ao longo dos nossos estudos, que a crase também é preposição, tá? Então, a preposição, que foi o que nós vimos na semana passada, geralmente liga os verbos das locuções verbais, que são formadas para os verbos auxiliares, ter e haver, que é igual a de. Então, quando a gente for ver verbo, isso aqui vai ficar mais claro, porque nós vamos estudar os verbos principais e os verbos auxiliares, tá? Aqui é um exemplo de como as preposições elas vão ser alteradas de acordo com o verbo. Cada verbo perde uma determinada preposição. Se eu digo gosto, o verbo gostar, ele pede a preposição de. Ele não pede a preposição por exemplo. Gosto por, pode até ser, porque eu gosto porque quero. Mas a preposição que o verbo gostar pede, prioritariamente, é sempre a preposição de, né? Gosto de alguém. Então, eu tenho, temos que enfrentar a situação, que seria, no caso, temos de enfrentar a situação, mas a gente atualmente usa temos que enfrentar. Temos que pagar imposto sobre nosso salário, que seria temos de pagar imposto sobre nosso salário. Há que se experimentar esta nova receita culinária. Há de se experimentar essa nova receita culinária. É para mostrar a diferença, tá? Então, combinação é quando a preposição não sofre perda e fonema. Fonema, nós vimos no sexto ano, né? É o som que a letra produz. Fomos ao teatro, que é a contração. Na contração, a preposição ela sofre perda de fonema, ou seja, o som dos artigos, eles não vão ser os mesmos, vai haver uma alteração. Quando eu tenho a preposição da, por exemplo, que é a junção de mais a. Quando eu junto de mais a, não fica dea, fica da. Então, isso significa dizer que houve contração e não combinação. Já no caso do ao, que é a mais o, fica ao. Então, tá ao mesmo, fomos ao teatro. Então, aí eu tenho uma combinação e não uma contração. Ou seja, na combinação não existe perda fonêmica, não existe perda de som. Na contração existe.
Na contração, quando eu junto dois artigos, ou duas preposições, ou uma preposição mais um artigo, eu não tenho o som igual como se eu estivesse juntando A mais B. Eu tenho uma mudança, uma alteração fonêmica. Então, essa é a principal diferença. Então, combinação é a junção de preposição e artigo ou numeral, sem prejudicar nenhuma das palavras. Quando eu falo prejudicar, é no sentido do som não ser alterado, tá? Então, A mais O é ao. A mais onde é aonde. Já a contração é a junção de preposição, artigo ou numeral, numa só palavra. Então, eu tenho em mais uma, que seria, se eu fosse fazer a junção de forma literal, ia ficar em uma, né? Mas não fica em uma, fica numa. Por mais ó seria poro, mas não é, é pelo. Então, a junção da preposição por, mas o artigo ó resulta em pelo e não poro. Então, significa dizer que eu não tenho combinação aí, eu tenho contração. Por que contração? Porque houve alteração fonêmica. O que é fonêmica? Alteração no som. Existe. Essa é a principal diferença entre combinação e contração. Por que a gente está aprendendo isso, Pro? Por que a gente precisa saber, já que a gente já sabe identificar uma preposição? Nós estamos aprendendo isso para saber diferenciar combinação de contração, porque isso vai ser necessário. Então, na combinação, a preposição não sofre alteração. Preposição mais artigos definidos, ó e os. A mais ó fica ao. Preposição mais advérbio onde? A mais onde? Aonde. Advérbio nós também vamos nos aprofundar nas próximas aulas, tá? Que advérbio, ele vem depois do verbo. Porque para a gente explicar o advérbio para vocês, vocês precisam ter uma base bastante do verbo, saber identificar, não pode ter dúvida. Então, eu identifico o verbo e aí depois eu identifico o advérbio, porque o advérbio é um auxiliar, não só do verbo. Ele auxilia algumas outras classes gramaticais também, mas isso é algo que a gente vai ver mais lá pra frente. Certo? Então, já sabemos identificar uma preposição, até, pela, onde... Não, onde é advérbio? Até, de, da, dos, a com crase. Tranquilo? Vamos lá. Bom, eu trouxe um quadro que faz uma definição bem clara para vocês do que seria a contração do lado esquerdo e do lado direito a combinação. Percebam a diferença. Do lado esquerdo, toda vez que eu tenho uma junção, né, ou de um artigo mais preposição, ou de um numeral mais preposição, ou de um numeral mais um artigo, nunca fica igual ao som como seria se eu fizesse uma simples junção. Por exemplo, quando eu junto um em mais este, eu deveria ter este, né? Este. Mas eu não tenho, eu tenho neste. Quando eu junto de mais um, eu deveria ter de um, né? Mas eu não tenho, eu tenho um dum. Quando eu junto de mais esta, eu teria desta. Quando eu junto em mais ó, eu teria emó, né? Mas eu não tenho. Eu tenho nó. No caso do desta, muda o som porque não, eu teria, no caso, dois és, mas eu não tenho, eu só fico com um. No caso de dó, fica de, mas ó seria del, mas não é, é dó. Então, a junção da preposição de mais o artigo ó não fica do, fica dó. A preposição não sofre alteração. Na combinação, a preposição não sofre alteração. Então, eu tenho preposição mais artigos definidos. Chegamos ao entardecer, os pilotos responderam aos repórteres. Eu tenho ali, chegamos ao, não é isso? Que é a junção de a mais o. E tenho aos, que é a junção de a mais os. Nada foi alterado. Fonemicamente falando, o som continua o mesmo. Já na contração,
A preposição sofre alteração. O de mais artigos, ó como é que fica. De mais os seria deós, mas não, é dóis. De mais as seria deas, não, das. De mais um seria de um, não, dum. De mais um seria de uns, não, fica duns. De mais uma seria de umas, não, fica duma. E de mais uma seria dumas, de umas, não, fica dumas. Ou seja, principal diferença entre combinação e contração, repetindo, na combinação, as preposições não perdem o fonema. Na contração, sim, as preposições mudam o fonema. O fonema das preposições é alterado, certo? Então, em gramática, a junção de duas palavras com perda de fonema diferencia-se da combinação. Então, na contração, eu tenho perda fonêmica. Eu tenho uma alteração no fonema da preposição ou do artigo, ou seja lá o que for o resultado, né? O resultado é sempre a preposição. Mas, quando eu tenho combinação, na junção, o resultado não tem alteração fonêmica. O som, ele continua igual. Certo? Então, o trabalho de vocês é parar para ver qual preposição ela é, se ela é formada por, se foi formada por uma combinação ou se ela foi formada por uma contração. Isso vocês vão analisar observando a preposição e vendo qual foi a sua origem. De onde ela partiu, ela foi o resultado da junção de quais preposições, de quais classes, de um artigo mais um numeral, de uma preposição, tranquilo? Então, vamos começar a praticar, observando direitinho o exercício que nós vamos ver agora, tá? Anota aí para poder fazer.